Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem, vamos dar continuidade à nossa aula de ligações químicas. Diminuir aqui minha carinha e arrastar aqui para uma posição melhor. Ficou estranho aqui esses dois negócios aqui. Ligação do Mickey. Então vamos lá. Bem, na aula anterior a gente começou a falar um pouquinho sobre ligações químicas. Né? O que eram ligações, os tipos de ligações. E aí nós enfatizamos principalmente a ligação iônica, que é aquela ligação que ocorre entre elementos de diferentes naturezas, né, em que normalmente um é eletropositivo, outro é eletronegativo, um tem tendência a ganhar elétrons, outro tem tendência a perder. O que tem tendência a ganhar sempre tem que ganhar para completar 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência, com exceção de alguns que só atingem 2. E os que têm tendência a perder, normalmente têm tendência a perder todos os elétrons na última camada, sendo 1, 2 ou 3 elétrons. Esses são os casos mais comuns. Tem algumas exceções, etc. Mas beleza. Hoje nós vamos falar de um outro tipo de ligação, na verdade, dois tipos de ligações, em que não ocorre o mesmo procedimento da ligação iônica. A ligação metálica é um pouco parecida, mas vamos falar disso depois. Essa ligação que eu vou falar agora são chamadas de ligações covalentes. O que é a ligação covalente? A ligação covalente, né, ela é aquela em que ocorre compartilhamento de elétrons. Como assim, professor? O que é compartilhar? Nesse caso, nem se ganha, nem se perde. Um conta com o elétron do outro, formando assim uma ligação entre eles. Né? A ligação covalente ela é uma ligação mais forte do que a ligação iônica. Por isso, precisa de muito mais energia para ser quebrada. Né? E a maioria das substâncias, né, elas são chamadas substâncias, né, moleculares, justamente porque ela tem esse tipo de ligação, chamada ligação molecular ou ligação covalente. Existem vários tipos de ligações covalentes, simples, dupla, tripla, tem uma outra chamada ligação covalente dativa, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Bem, o primeiro exemplo aqui é a ligação covalente simples, que ela ocorre quando há compartilhamento de um elétron de cada átomo. Professor, como assim? Aqui ao lado a gente tem um exemplo do hidrogênio. O hidrogênio, né, o primeiro elemento lá da tabela periódica, ele só tem um único elétron. Então a única chance dele estabilizar é ele adquirindo configuração eletrônica, passando o caminhão agora, adquirindo configuração eletrônica do hélio. Lembram lá da tabela periódica? Lembram que eu falei da família dos gases nobres? Então, segundo a teoria do octeto, um átomo estável, aquele que não precisa mais fazer ligações, né, químicas, ou aquele que já atingiu, né, a estabilidade a partir de ligações químicas, são aqueles que conseguem ter 8 elétrons na última camada, como é a configuração dos gases nobres, com S2P6. Entretanto, tem um gás nobre que não tem essa configuração, que é o hélio. Então, alguns elementos têm muita dificuldade em atingir os 8 elétrons. Então, eles vão atingir 2 elétrons apenas na última camada. Ok? É o caso do hidrogênio. Né? O hidrogênio, nesse caso aqui, ele tem um único elétron. Então, para ele atingir 2 elétrons, ele vai prover o compartilhamento desse elétron. Professor, mas como? Por exemplo, aqui ao lado a gente tem dois hidrogênios. Essa substância formada aqui é o H2, o gás hidrogênio. Como é que vai ocorrer o compartilhamento? Cada hidrogênio tem um elétron. Então, eles vão se aproximar e vão compartilhar esse elétron para cada. Então, esse hidrogênio que compartilhou um elétron, na verdade é assim. Esse hidrogênio que compartilhou um elétron, aqui tem um e esse outro hidrogênio tem um. Ao se ligar, entendeu? Cada um compartilhou um. Na hora de eu contar, esse hidrogênio vai contar um dele, mais o outro que ele compartilhou. Esse daqui também vai contar um dele e o outro que ele compartilhou. É como se fosse um casamento. Cada um vem com vamos supor, um determinado valor, 1 milhão, 1 milhão. Na hora de contar, a mulher conta com 2 milhões. O homem também conta com 2 milhões. Sendo assim, eles compartilham elétron e adquirem estabilidade ao contar com o próprio elétron e o elétron de quem compartilhou com ele.
E o outro átomo, vice-versa, é a mesma coisa. Ele conta com o dele e com o outro que ele está compartilhando. Assim ninguém perde, né? Ninguém, de certa forma, ganha, mas pelo compartilhamento eles adquirem esse elétron, né? E acabam suprindo essa necessidade eletrônica. Sendo assim, né, no caso do hidrogênio, ele vai se estabilizar compartilhando um elétron cada, formando assim o que a gente chama de ligação simples, ou sigma. Se compartilhou um elétron, a ligação é simples. Vamos para o segundo caso. Vamos ver aqui. Não, a gente ainda está aqui. Bem, aqui nós temos um outro exemplo, né, que é o caso do gás cloro, Cl2. Né? O cloro tem 7 elétrons na última camada. Dá para ver aqui lá na fórmula de Lewis, né, na fórmula eletrônica. Você pode contar que em volta do cloro tem 7 elétrons. Isso porque o cloro é um halogênio, pertence à família 7A. Tem configuração eletrônica S2P5 na última camada. Então ele tem 7 elétrons. Na ligação iônica, o cloro receberia um elétron, né? O 1 lá perderia, ele receberia 1. Aqui na ligação covalente, se ele compartilhar um único elétron dele, ele consegue um do outro. Então vamos lá. Então eu tenho ali, ó, na fórmula eletrônica de Lewis, nós temos 7 elétrons de cada e ocorre o compartilhamento de um elétron de cada. Vamos pela lógica. Se o cloro tem 7 e ele precisa apenas de um elétron para estabilizar, ele compartilha um elétron. Ah, professor, então cada elétron necessitado é um elétron que vai ser compartilhado? Exatamente. Então é um elétron que vai ser compartilhado. Nesse caso, o cloro compartilha apenas um e por uma ligação simples ele adquire estabilidade. Aí a fórmula molecular dele, cloro, é Cl2. Aqui um exemplo que aqui é um exemplo da chamada ligação dupla, né? A ligação dupla ocorre quando cada átomo participante tem que compartilhar 2 elétrons. Ou, em alguns casos, né, um mesmo átomo pode fazer mais de uma ligação dupla, como é o caso do carbono ali. Então, vamos lá. Lá na fórmula de Lewis, a gente tem um oxigênio com 6, no meio tem um carbono com 4, do outro lado, à direita, um outro oxigênio com 6. O oxigênio tem 6 na última camada. Com 2 compartilhamentos, ele completa 8. O carbono só tem 4. Então, ele precisa compartilhar 4. Só que não existe ligação quádrupla. Existem ligações simples, dupla ou tripla. Então, o carbono ele vai ter que fazer um joguinho aí. Ele vai ter que fazer mais ligações. Então, o carbono ele tem uma característica muito interessante. Porque o carbono ele tem uma propriedade que é a tetracovalência constante. Vocês vão estudar isso lá em Química Orgânica. E é importantíssimo para ele. O carbono sempre tem que fazer 4 ligações. Mas, professor, mas não existe ligação quádrupla. Mas ele pode fazer 4 simples, com 4 átomos diferentes. Ele pode fazer 2 duplas. Ele pode fazer uma tripla e uma simples. Ou ele pode fazer uma dupla e 2 simples. Contanto que o total sejam 4 ligações, 4 compartilhamentos. No caso ali, aqui a gente tem o gás carbônico, o CO2, né? O carbono vai fazer uma ligação dupla com o oxigênio da esquerda, uma ligação dupla com o oxigênio da direita. Portanto, se o carbono tem 4, compartilhou 4, completou 8. O oxigênio tem 6, compartilhou 2, 8. Então, cada oxigênio compartilhou 2 elétrons. E o carbono, 4 elétrons. Portanto, aqui no meio na fórmula estrutural, a gente tem ligação dupla do oxigênio para o carbono, e depois ligação dupla do carbono para o oxigênio. E a fórmula molecular é a fórmula em que a gente soma todos os átomos. Então, foi necessário 2 oxigênios para se ligar a um carbono, né? Parece complexo, mas não é, gente. A maioria das ligações químicas são covalentes, são moleculares. Então, quando você pensa numa substância formada por mais de um átomo, quase sempre ela poderá ser molecular ou covalente. Né? As exceções são casos das ligações iônicas. Até porque a ligação covalente ela explica o fato de que átomos iguais vão se unir. Tem esse comportamento. Né? Podem ser diferentes, como é o caso aqui, mas podem ser igual, como é o caso lá do hidrogênio, H com H. Assim como o oxigênio O com O.
Ah, professor, gás, oxigênio, O2 é assim também? É. A água é assim também. A água é H com O com H. Entendeu? Então, boa parte das substâncias conhecidas são moleculares, né? São unidas por ligações covalentes. Vamos lá. Aqui é o caso da ligação tripla, né, do gás nitrogênio, o N2, né, gás nitrogênio. Então, a gente tem lá, na fórmula de Lewis, lá no primeiro quadro, lá, a gente tem a ligação. O nitrogênio ele é da família 5A. Ele tem configuração S2P3. Portanto, ele tem 5 elétrons. Para ele completar 8, ele tem que compartilhar 3. Porque assim ele adiciona mais 3 para ele. Então, cada nitrogênio ali, ó, eu tenho 2 nitrogênios, precisam de 3 elétrons. Mas eles, nesse caso aqui, se fosse ligação iônica, ele ganharia os 3. Como eu tenho 2 nitrogênios iguais, cada um precisando ganhar 3, eles vão compartilhar 3 entre si. E aí, com isso, eles ganham, né, na contagem esses 3, sem que alguém precise perder. Então, ocorre o compartilhamento de 3 elétrons ao mesmo tempo. O nitrogênio, ele é um caso muito parecido lá com o carbono, só que o carbono tem tetracovalência. O nitrogênio tem trivalência. Então, ele tem que fazer 3 ligações. Pode ser uma tripla, pode ser uma dupla e uma simples, pode ser 3 simples. Então, ele tem essa configuração interessante para ligações também. Não como o carbono, é claro, mas quase, né? Então, cada ligação, cada par compartilhado é um tracinho, assim como na dupla. Cada par compartilhado. Aqui, ó, um elétron do oxigênio, um elétron do carbono, um par. Um elétron do oxigênio, um elétron do carbono, outro par. Então, ligação dupla. 2 pares compartilhados. Do outro lado, do mesmo jeito, carbono 1, oxigênio 1, carbono 1, oxigênio 1. No caso aqui de nitrogênio, né, cada par compartilhado, uma ligação. Então, ela é chamada de ligação tripla porque eu estou compartilhando 3 pares ao mesmo tempo. Aqui a fórmula molecular é N2. Bem, vocês perceberam que tem, deixa eu puxar aqui meu rosto para cá, que tem essa forma dessas bolinhas, né? A gente chama dessa representação de estrutura de Lewis, né? Que é a estrutura que mostra os elétrons, né? O compartilhamento desses elétrons. É como se assim, ó, cada elétron, quando ele se unisse, ele ficasse assim junto. A gente conta assim, mas na verdade eles ficam juntos, porque é como se uma bola entrasse dentro da outra, né? A camada eletrônica de uma entrasse dentro da outra. Então, essa representação ela nos dá a noção de quantos elétrons cada átomo tem e, ao compartilhar, quantos elétrons cada um vai ficar. Por exemplo, cada cloro aqui tem um elétron cada. Né? Então, se ele tem, tem 7 elétrons cada. Portanto, para 7 elétrons, eles precisam cada um de um elétron. Então, basta um compartilhamento para adicionar esse elétron. Professor, novamente, cada elétron que o átomo precisa é uma ligação que ele tem que fazer. Então, se ele tem 5, ele precisa de 3, ele tem que fazer 3 compartilhamentos. Né? Se ele tem 6, ele precisa de 2, ele tem que fazer 2 compartilhamentos, ou seja, 2 ligações. Se ele tem 7, ele precisa de 1, ele faz apenas um compartilhamento, né? Um elétron. No caso, uma ligação química. Então, quando eles se juntam, esses elétrons que ficam aqui no meio podem ser contados pelos 2 átomos. Ok? Então, na forma de representação, a gente faz cada ligação na forma de um tracinho. Ok? Aqui o caso do gás cloro, aqui o caso do ácido fluorídrico, né? A água, a amônia e o metano. Todos eles aqui a gente pôde ver, né, esse compartilhamento. Os elétrons compartilhados se transformaram em tracinhos, mostrando a ligação química. E os elétrons que sobraram, né, ao redor ficaram aqui na forma de pontinhos. Então, eu conto 6 elétrons, 6 elétrons do cloro, aqui, e o tracinho dá ele 2 elétrons, porque é um par. Então, 6 mais 2, 8. Do mesmo jeito, o outro cloro aqui da direita. Ele tem 6 mais um tracinho, 8. Hidrogênio. Hidrogênio não está mostrando nenhum elétron, mas ele tem um par, né? Ele tem uma ligação, então ele tem 2. O flúor tem 6, mais uma ligação, 8. Cada ligação conta para ele como 2. Aqui, cada hidrogênio da água tem uma ligação, então cada um tem 2. E o oxigênio tem 4,
mas ele fez 2 tracinhos. Cada tracinho dá 2, então 4. Mais 2, 6. E aqui embaixo mais 2, 8. O nitrogênio do mesmo jeito. Ele tem 2 elétrons, mas cada ligação dá 2. Então, 2, 4, 6, 8. E cada hidrogênio, um tracinho 2. E o carbono aqui, né, não mostra nenhuma, mas ele tem 4 ligações. Cada ligação dá 2, cada par compartilhado são 2 elétrons. Então, 2, 4, 6, 8. O carbono fecha com 8. Ok? Aqui a gente tem mostrando como seria o caso da ligação da amônia. Né? A gente tem o nitrogênio com 5 na última camada e cada hidrogênio com 1 elétron. Né? Deixa eu voltar aí, pronto. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a aproximação dos hidrogênios a, né, o átomo de nitrogênio. Olha lá, aí cada átomo, né, de hidrogênio se aproxima fazendo uma ligação com um elétron, né, do nitrogênio. Então, vamos lá de novo, aproximou, e aí, ó, tá vendo? Tá vendo que cada bolinha entrou e ficou bem juntinha da outra? Isso é o compartilhamento. Quanto mais compartilhamento tiver, mais próximo um átomo fica do outro. Então, no caso do nitrogênio, ele vai compartilhar, olha aqui ó, na fórmula estrutural, ele vai compartilhar 3 elétrons. Então, ele vai formar 3 pares, 3 ligações com cada uma com cada um dos hidrogênios. Olha lá. Ó. Quando eu for contar, eu conto cada ligação, 2 elétrons. Então, hidrogênio 2, hidrogênio 2, outro hidrogênio 2. E o nitrogênio tem 2 aqui, mais cada par, 6. Então, 2 mais 6, 8. A fórmula de Lewis é a fórmula que mostra os elétrons, né? E a fórmula estrutural, né, é aquela que mostra as ligações. A estrutural plana é aquela que mostra os tracinhos, né? Beleza? E a molecular é o resultado final. No caso aqui, NH3. Ok? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Aqui a gente tem o sódio, o magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro, argônio, né? Cada um com as suas representações. É a representação, não necessariamente esses átomos aqui vão fazer algum tipo de ligação. Mas, por exemplo, no caso do sódio família 1A, 11 elétrons, quando você distribui, tem apenas um único elétron na última camada. Portanto, a fórmula, né, estrutural de Lewis mostra Na com 1 elétron. A quantidade de elétrons da última camada sempre é representada como pontinhos ao redor do átomo. No caso aqui, o magnésio tem 2 pontinhos. O alumínio tem 3 pontinhos. O silício, assim como o carbono, tem 4 pontinhos. Fósforo, 5 pontinhos. Enxofre, 6 pontinhos. O cloro, 7 pontinhos ao redor, pode conferir. E o argônio, um gás nobre, 8 pontinhos. No caso desses todos aqui, o único que não precisaria fazer nenhum tipo de ligação seria o argônio, porque é um gás nobre. Bem, uma outra característica bem interessante das ligações covalentes é que elas podem formar ligações gigantescas. Como assim gigantescas, professor? Pode ocorrer compartilhamento de elétrons entre muitos átomos ao mesmo tempo. Muitos. Ah, professor, como é o caso da água líquida? Não, gente. A água líquida, né, quando a gente toma ali a substância água, ela tem nem sei quantas moléculas de H2O. As moléculas são simples. Então, são simples assim, são substâncias compostas mais pequenas. É um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Só. O que acontece é que ocorre um outro tipo de ligação, interação entre essas moléculas para elas se manterem juntas. A gente já falou um pouquinho disso em biologia. Mas nesse caso aqui, as moléculas são gigantescas. Vamos lá. Né? E substâncias e estruturas covalentes gigantes. Diamante. Diamante tem ligações apenas entre átomos de carbono, né? Como é o caso do diamante e do grafite, que são alótropos, inclusive. Então, você tem inúmeros átomos de carbono ligados entre si, né? A partir daquela lógica da tetracovalência constante, sempre fazendo 4 ligações. Então, você tem 2 substâncias diferentes, formadas basicamente apenas por carbono, uma estrutura molecular gigantesca. A gente não tem nem como colocar C
1 zilhão? Não tem, porque são muitos átomos de carbono. Um outro exemplo aqui é o caso da sílica, né? Que é formado pelo silício e oxigênio. Tem muitos átomos, né, de silício e oxigênio interagindo entre si. Então, quando a gente pensa em ligação covalente, a gente tem essa grande variedade, né, de substâncias que fazem. Ok? Uma outra questão que a gente pode observar é que é o seguinte, existe, né, uma propriedade chamada de polaridade que a gente pode observar nas substâncias que foram formadas a partir de ligações. A substância iônica, ela é tecnicamente polar, né? Ela forma um polo porque ela é formada por um átomo, né, quase sempre um elétron positivo e um elétron negativo. Se tiver diferença entre as propriedades, entre a natureza desses átomos, tecnicamente ela é polar. No caso das ligações de substâncias moleculares que são formadas por ligações covalentes, aí a gente tem dois tipos de propriedades, né, de características. Nós temos substâncias apolares, o A significa não, então significa substâncias não polares e substâncias polares. Vamos lá para o primeiro exemplo, né? O gás hidrogênio, H2. São formados por dois hidrogênios. Os dois hidrogênios têm características de serem eletropositivos, então eles têm o mesmo comportamento eletrônico, né? Apesar deles formarem uma ligação covalente, os dois têm a mesma propriedade. Então, peraí, professor, vamos pela lógica. Então, se eu tiver dois eletronegativos ou dois eletropositivos fazendo ligação, provavelmente a ligação, a ligação entre eles vai ser um covalente apolar, porque eles têm a mesma propriedade. Salvo alguns casos em que ocorre uma diferença, né, de eletronegatividade ou eletropositividade, mas principalmente eletronegatividade. Nesses casos, pode gerar uma pequena polaridade, porque um pode ser mais eletropositivo, ou um pode ser mais eletropositivo, outro pode ser mais eletronegativo, mesmo eles pertencendo ao grupo dos eletronegativos. É um caso meio complicado, a gente vai ver isso um pouco mais na frente. Mas aqui, para vocês, se eles têm comportamento igual, eletronegativo, eletropositivo, a tendência é que não forme polos. Os polos sejam iguais, então são apolares, ok? Já se a ligação entre eles for formada normalmente, como é o caso da ligação iônica entre o eletronegativo e o eletropositivo, professor, como é que eu sei? Por exemplo, se tiver poucos elétrons, né, normalmente quem tem menos elétron é mais eletropositivo na última camada. Quem tem mais elétrons é mais eletronegativo. Então, aqui no caso da ligação covalente polar, eu tenho o hidrogênio e o cloro para formar o ácido clorídrico. O hidrogênio tem apenas um elétron, é eletropositivo. O cloro tem 7 elétrons, é eletronegativo. Então, existe uma diferença. Vamos lá para a definição. As ligações covalentes são afetadas pela eletronegatividade dos átomos ligados entre si. Dois átomos de eletronegatividade igual formam ligações apolares, como é o caso lá de hidrogênio e hidrogênio. Se tiver uma pequena diferença de eletronegatividade, um sendo um pouco mais eletropositivo, outro sendo um pouco mais eletronegativo, já é apolar, não polar. E já uma ligação entre, no caso, deixa eu reformular aqui, já uma ligação entre dois átomos que têm comportamento igual, forma ligações apolares, porque as cargas ficam iguais. É tudo muito negativo, tudo muito positivo, nesse sentido, ficam iguais. Já no caso, por exemplo, de comportamentos diferentes, um mais eletronegativo, o outro menos eletronegativo, quer dizer, mais eletropositivo, aí sim a gente tem as polares, ok? A dica é, se são iguais, é apolar. Se são diferentes, é polar, né? Um exemplo. Deixa eu puxar para cá. Bem, o último tipo de ligação que nós vamos falar são as ligações metálicas, né? Nós conhecemos diversas ligas metálicas. No nosso cotidiano a gente lida com diversas delas. Mas o que é a ligação metálica? Como é que vai ocorrer a ligação apenas entre átomos eletropositivos, né? Apenas átomos de um único comportamento, e esse comportamento é qual?
são átomos que têm tendência a perder elétrons, ok? Então, o que acontece entre eles? Esses átomos metálicos vão se unir e, ao perder elétrons, criam em volta deles uma nuvem eletrônica, né, que facilita a aproximação deles, né? A gente tem ali, ó, essa nuvem eletrônica, esses elétrons que ficam perdidos entre eles, são chamados de elétrons livres. Isso facilita e dá a essas ligas uma série de propriedades importantíssimas, que nós vamos falar daqui a pouco. Aqui no caso a gente tem ali, né, à esquerda, né, a ligação entre dois átomos de cobre, né? Cada cobre tem tendência a perder 2 elétrons. Portanto, eles se tornam cátions, né? E esses elétrons ficam voando ao redor deles, formando assim uma nuvem eletrônica, né? Pareceu pratos de comida com moscas girando ao redor. Mas vamos lá. Então, todos os... Gente, tem exceções, viu, gente? Todos os átomos terão essa tendência eletropositiva a perder elétrons, né? E, basicamente, esses átomos que têm essa propriedade são os metais. Na tabela periódica, os metais têm essa tendência, né? Enquanto os ametais têm tendência a ganhar, ok? Bem, algumas propriedades importantes que são adquiridas pelas ligas metálicas, por quem faz ligação metálica. Brilho metálico, esse brilho que reflete, né? Se você observar algo que reflete como um metal, tecnicamente, assim dizer, é formado por uma ligação metálica. Condutividade térmica e elétrica elevadas. Essas ligas metálicas têm alta capacidade de absorver calor, então se aquecem rapidamente. E também, devido à nuvem eletrônica que fica ao redor, né, desses átomos, conduzem eletricidade com muita facilidade. Então, por isso é que esses materiais são utilizados em, por exemplo, panelas, né? Tem alta condutividade térmica, porque se aquece facilmente, porque o intuito é cozinhar o alimento que está dentro, a partir do calor, né, que a panela vai conduzir. Os fiação, né, são feitos com metais ou ligas metálicas, porque tem alta condutividade elétrica. São muito densos, né? Se você pegar normalmente qualquer metal e colocar na água, a tendência é que eles afundem. Exemplo de comparação entre densidades. Ponto de fusão e de ebulição elevados. Para derreter e para ebulir, para se transformar em gás, é necessária a temperatura muito alta. São resistentes, né? Podem ser, são maleáveis, né? Dependendo da forma você pode moldá-los, e são dúcteis, né? São algumas das principais propriedades, né, das ligas metálicas. São propriedades parecidas com a propriedade dos metais. Um ponto importante é que as ligas metálicas normalmente são formadas por 2 ou mais metais. Entretanto, algumas ligas podem conter pequenas quantidades de semimetais ou ametais. Semimetais são elementos que têm propriedades dos metais e ametais, e ametais são o oposto dos metais. Então a gente não pode falar com veemência, né? Ligas metálicas são formadas apenas por metais. Não, existem ligas que podem conter pequenas quantidades. Entretanto, as ligas metálicas simples e mais conhecidas são formadas sim por metais. A gente tem aqui alguns exemplos, deixa eu tirar aqui meu curso aqui para o lado. Então a gente tem ali, por exemplo, algumas ligas. Latão, né? É formada pelo cobre e zinco. Qual é a finalidade de se fazer uma liga dessa? Resistente, né, à corrosão. Bronze, cobre e estanho, resistente também à corrosão. Aço, ferro e carbono, também resistente à corrosão. O aço inoxidável, né, é o aço, que é ferro e carbono, mais o cromo, também resistência à corrosão. Aço mais níquel, né, que é o ferro, carbono mais o níquel. Aço mais tungstênio, né, que é o ferro, carbono mais tungstênio. O áunico, não conheço esse. Aço, alumínio, níquel e cobalto, né? Amálgama é formado pelo mercúrio, prata e estanho, né? O ouro puro, 24 quilates, significa que ele é ouro, totalmente ouro. Entretanto, para fazer joias é necessário uma liga, né? Porque aumenta a dureza,
né, da peça, da joia. Porque se você fizer apenas de ouro puro, ela amassa facilmente. Então, o ideal é fazer uma liga para aumentar a dureza da peça, da joia. Então, o ouro de 18 quilates significa que você tem 75% de ouro e 25% de outro metal. Nesse caso aí, cobre, né? Que tem uma coloração parecida com a do ouro, né? Prata de lei, prata e cobre também. É mais ou menos quase o mesmo esquema do ouro 18 quilates. E lá embaixo tem um elétron liga de magnésio. Magnésio, alumínio, manganês e zinco. Então, assim, tem várias características. A finalidade de você fazer uma liga metálica é encontrar o melhor da propriedade dos dois metais e assim prover uma peça, né, que tenha o melhor das duas propriedades. Assim, para o cotidiano, né, do homem no sentido geral, já aquele que vai promover boa parte dessas ligas, aumentam, né, a usabilidade para diversas áreas. Ok? Bem, agora sim, né, a gente tinha encerrado ali a primeira parte. Tá ruim para puxar, viu? Acho que esse vídeo vai travar pra caramba. Então, valeu, gente. Uma boa aula para vocês.